vai ser algo revolucionário na vida dos homens da nossa igreja, tá bom? Povo de Deus, vamos abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo de número 3. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Nós estamos dando continuidade, como eu tenho falado com a igreja, nós estamos num processo intitulado Somos a Igreja. Somos a Igreja. Somos uma família para Deus, somos pedras vivas que edificam o altar para o Senhor. Somos a noiva. Somos a noiva que se adorna e se santifica, se purifica, aguardando a vinda do Senhor. Tem alguém que aguarda a vinda do Senhor? Diga eu. Somos a noiva do Senhor, aguardando a vinda do Senhor. Somos livres, porque o Senhor nos libertou, e hoje, a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Então a igreja, ela é livre, livre da condenação, do pecado, mas junto com essa liberdade, nós adquirimos uma dívida, devemos amor uns aos outros. Eu tenho uma dívida de amor com cada um de vocês. A igreja do Senhor entende que nós somos devedores e devemos, e vivemos e aprendemos a amar uns aos outros, e inclusive os nem tão amáveis assim. Nós devemos aprender a amar, a perdoar. Somos um povo que vive para agradecer. Se há uma marca na vida daqueles que nasceram de novo, é gratidão. Gratidão não pelo momento que eu estou vivendo, mas por aquilo que Jesus Cristo já fez por mim. E quanto mais nós trabalhamos esse entendimento, menos nós vivemos de acordo com o momento que nós estamos vivendo. O momento que eu estou vivendo é apenas um momento. A realidade que eu vivo é que Jesus Cristo morreu por mim, e porque Ele morreu e eu o recebi, eu tenho lugar com Ele na eternidade. Eu já sou da eternidade com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E hoje eu quero trazer uma outra reflexão para a igreja. Somos um povo faminto. Faminto pela presença de Deus. Eu quero conversar com vocês, dentro da palavra de Deus, esse entendimento e a importância de ser esse povo faminto pela presença de Deus. Sabe, uma das coisas que a gente tem visto que é a grande batalha do adversário com a vida daqueles que nasceram de novo e com todos, com o ser humano como um todo, é a batalha de fazer pessoas satisfeitas com as coisas aqui da terra. E infelizmente, essa é uma área que tem entrado fortemente dentro da igreja, uma satisfação que não é pela presença de Deus, mas uma satisfação pelas bênçãos que muitas vezes são nos dadas. E olha, não fique triste comigo, nem sempre é Deus que nos dá. Às vezes nós tributamos a Deus, mas nem sempre é Deus que está dando a bênção, porque a bênção que Deus dá, ela faz-nos sim enriquecer, mas nunca tira a nossa fome da presença dEle. A bênção que Deus dá na nossa vida não nos tira da presença dEle, em hipótese alguma. E igreja do Senhor, uma das coisas que é um grande ataque na nossa vida e que nós vemos é essa questão de satisfação com as coisas aqui da terra. E você e a gente achar que está tudo bem e esquecer daquilo que mais importa e perder a fome de Deus. Você ainda tem fome de Deus? Eu queria nessa palavra que todos nós entrássemos de uma forma bem tranquila, embora ela possa ser a primeira impressão, uma palavra de forte impacto, mas é um alerta
de um Deus que ama o seu povo, e por amar o seu povo, Ele está sempre chamando: ei, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, porque o único alívio real que existe é o alívio oferecido por Jesus, e esse alívio nós temos, quanto mais nós temos fome da tua presença. Então eu queria ler com você, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 22, esse texto faz parte de uma das cartas, das 7 cartas, que o Senhor Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, e nós podemos dizer que ele escreveu para cada uma igreja, e ao mesmo tempo essas cartas se tornam universais, porque elas são tão atuais, que parece que foi escrita para mim, para esse tempo, para a nossa igreja. Então eu queria estar lendo, e eu queria pedir para você, coloque o coração nisso, ouça o que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 3, versículo 14, já está ali na tela, eu vou ler até o 22, diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e preste atenção nessa fala, e de nada tenho falta, ou sou completamente satisfeito, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai bendito, nós te glorificamos, Senhor Deus. Glorificamos porque o Senhor nos ama. E por nos amar, o Senhor tem trabalhado em nossos corações, falado em nossas vidas, Pai. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Fala em nossos corações, Senhor Deus. Que essa palavra possa gerar fome da Tua presença, Pai. Que essa palavra possa entrar no nosso coração como uma espada que penetra no mais profundo do nosso ser. Que nós possamos ser um solo fértil, e essa palavra cause transformação em nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor conhece cada vida que o Senhor mesmo escolheu para estar aqui nesta noite. Fala com teu povo, apesar de mim, apesar dos meus limites, das minhas fraquezas. Essa é a tua palavra, Senhor Deus, e nós confiamos na tua palavra. É ela que traz vida, é ela que nos exorta, é ela que nos apresenta Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Essa palavra, essa carta à igreja de Laodiceia, e eu digo mais, até praticamente 5 das cartas escritas às igrejas da Ásia, 5 delas, Jesus Cristo, ele apresenta
dois pontos da igreja, isso que é interessante de nós entendermos. Eu quero abrir minha fala com esse entendimento. O fato de termos coisas a ser corrigida não significa que não temos coisas boas. Você percebe que nas cartas a primeira coisa que o Senhor vai tratando é realmente mostrar o que cada igreja tem de positivo. O Senhor começa falando na igreja de Éfeso e fala do labor, da batalha, fala de um povo que realmente tem tantas coisas boas, mas sempre fala, mas eu tenho porém. E o que eu quero que todos nós entendamos é justamente isso. O Senhor não é aquele que quer realmente nos colocar numa condição de culpa, para que nós saiamos daqui com o peso de uma condenação, muito pelo contrário. O Senhor é aquele que nos ama, é aquele que valoriza aquilo que Ele já implantou no nosso coração, mas ao mesmo tempo é aquele que por amar-nos, Ele nos corrige para que a cada dia mais nós estejamos atentos à vontade dEle, porque a vontade do Senhor, igreja, não é que nós ficamos aqui apenas. O Senhor tem plano de eternidade com as nossas vidas. O plano do Senhor é plano de eternidade. E o que pode nos tirar da eternidade é a fixação no temporal. É o olhar no temporal. Na eternidade não haverá dor, na eternidade só haverá alegria, não haverá choro. E é esse lugar que o Senhor tem preparado para nós. Mas Ele sabe e reconhece que nós vivemos dias maus, dias onde o inimigo vem trabalhando em nossas vidas para nos separar da eternidade. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. O Senhor tem plano de eternidade, e como Ele tem plano de eternidade, Ele cuida de nós aqui, no tempo. Nesse tempo que nós estamos aqui, Ele cuida de nós, para que nós não percamos o olhar à eternidade, porque é isso que importa. A eternidade com Deus, que começa a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador. Então, o fato do tratamento de Deus com a nossa vida, não sei, então eu não sou salvo, peraí, não é nada disso. O que Deus está querendo tratar e o que Ele trata com a igreja de Laodiceia, escuta, vocês perderam o que vocês tinham de melhor, para ficar satisfeito naquilo que o mundo fala que é melhor. Não é interessante que parece que está falando da nossa igreja? Quando eu falo da nossa igreja, nossa geração, que está correndo o risco de, por um prato de lentilha, nós perdermos a nossa primogenitura, nós perdermos a nossa eternidade. E o nosso Deus é Deus de eternidade. Tudo que Ele faz na nossa vida tem um propósito eterno, para vivermos com Ele eternamente. Então, olhemos esse texto com um olhar para um Deus que nos ama, e por amar e querer viver comigo e com você na eternidade, Ele quer falar e tratar com as nossas vidas, como nós estamos, como está a nossa vida. Ele quis tratar com a igreja de Laodiceia, justamente, era uma igreja que tinha o seu labor, mas que, por ser uma cidade portuária, de muita riqueza, ela se perdeu e perdeu aquilo que tinha de mais importante, a fome pela presença de Deus. O que é mais importante na vida da igreja é a fome pela presença de Deus. A igreja do Senhor, o grande centro da igreja do Senhor é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele se manifesta em nosso meio de acordo com a nossa fome, com a nossa vontade de recebê-lo, nossa vontade de buscá-lo, de ter essa presença na nossa vida. E a igreja de Laodiceia, o texto bíblico fala que Jesus Cristo estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se porventura abrir, eu vou entrar. Se não, continua com essa enganação, fingindo que Jesus Cristo está dentro e não tem Jesus Cristo, só tem programação humana, só tem programação que aparentemente está revestida de religiosidade, mas no fundo, a sua satisfação, a satisfação da igreja de Laodiceia é, estamos ricos. Você sabe, eu abro o meu coração com
toda clareza, essa reflexão me leva a pensar: será que eu sou feliz com Cristo, porque eu sou satisfeito com o que Ele me dá nessa terra? Eu estou falando de Zé Hilton, não estou falando de ninguém, tá, gente? Me leva a pensar como eu estou tratando o que Deus me deu e o Deus que me dá. Será que eu trato o Deus que me dá por conta do que Deus me deu? E isso reflete na minha fome da presença dEle. Isso reflete na minha satisfação. Na minha satisfação com as coisas que de repente eu tenho. É interessante, a palavra de Deus fala, Mateus, quando Jesus Cristo está ali no Sermão do Monte, Ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Fome da presença de Deus, fome para que nós possamos ter realmente Deus na nossa vida, fome para encontrar com Deus, fome para que realmente eu possa ter essa experiência da glória de Deus, e essa experiência poder me transformar à vontade que Deus tem para mim. E irmãos, tem uma praga que entrou dentro da igreja, e ela vem revestida de, não se fala assim, mas revestida de como se fosse uma teologia, a teologia da satisfação das coisas desse mundo. Deus vai te dar, vem para Deus, que Deus vai te abençoar. Vem para Deus, que o seu casamento será feliz. Vem para Deus, que você vai ser um empresário, você não vai mais ser empregado, todos vão ser empresário. Vem para Deus, você vai ser rico. Vem para Deus, que os seus problemas acabaram. Mentira do diabo. O seu problema acaba, porque o maior problema da humanidade é que todos nós somos condenados ao inferno. Esse é um problema sério. E esse problema foi resolvido lá na cruz. E isso sim foi resolvido. Nosso problema com a eternidade foi resolvido na cruz, pelo sacrifício de Jesus por nós. Mas existe uma praga querendo tirar o olhar para a eternidade, para a gente começar a olhar para as coisas da terra. Precisamos olhar para dentro de nós se ainda estamos tendo fome de Deus, fome da presença de Deus, se ainda vamos para as nossas reuniões e o intuito e o desejo é: eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero mais desse Deus. Eu sei que Ele tem um banquete, Ele tem um banquete, como nós falamos na abertura desse culto, há um banquete, mas a grande questão, como está os cestos? Há um banquete, mas como está nosso estômago? Imagine você, pense comigo, você vai numa festa, num banquete, e você, na hora que chega nesse banquete, você tem uma surpresa. Só tem coisa que você gosta, só tem coisa que você gosta, é churrasco, massa, sucos, as melhores coisas. Você olha os seus olhos e fala: meu Deus, que maravilha. Aí alguém fala: escuta, vamos banquetear comigo? Aí você: rapaz, eu não me preparei para esse banquete. Antes de eu vir para cá, eu comi 2 sacos de amendoim, eu comi 1 quilo de goma de mascar, porque eu queria um doce, depois me enchi de suco e eu estou com a barriga doendo. Eu não quero banquete, eu quero banheiro. Você está me entendendo? Porque o banquete é para aquele que tem fome. O banquete não é para quem está farto, saciado, cheio de porcaria. O banquete é para aquele que entende: opa, eu quero me encher das coisas de Deus, do que Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem coisas grandes para mim. Mas, para ser um pouquinho mais dramático com você, imagine numa situação contrária, onde você é um anfitrião, e você ama tanto uma pessoa, e convida para a sua casa, para a sua mesa, e prepara um banquete, e você, como bom anfitrião, vai querer descobrir tudo que aquela pessoa gosta.
todas as delícias que aquela pessoa gosta. Se você prepara aquele banquete, aí a pessoa chega para você, vê a mesa, eu estou satisfeito, cara. Eu estou satisfeito, eu não vou participar do banquete com você, porque eu não tenho fome. Sabe o que tem acontecido? E isso, eu me incluo nisso. Nós estamos muito saciados. Às vezes Deus prepara um banquete e nós estamos tão satisfeitos com tanta coisa, e já pensando na próxima coisa que nós vamos ter, nós estamos pensando na segunda-feira, nós estamos pensando na bênção, nós estamos pensando no trabalho, nós estamos pensando em um monte de coisa, e não desfrutamos do banquete que é preparado para nós, porque estamos fartos. Será que você ficaria contente de receber essa pessoa na sua casa, preparar tudo, investir tudo, e essa pessoa fala, poxa vida, não vou poder comer com você? E é isso que tem acontecido muitas vezes nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, por estarmos tão fartos, tão saciados, preste atenção nisso, o alimento do céu, ele se torna indigestivo para quem está cheio do alimento da terra. Pesado, indigestivo, não encaixa, não cabe. O melhor alimento, o alimento que dá vida, não cabe quando nós entramos e estamos completamente saciados com as coisas da terra. Então, é de extrema importância essa nossa reflexão de sermos e buscarmos ser cada dia mais um povo faminto. Afinal, quando nós olhamos as coisas espirituais, fome é demonstração de saúde. Fome é saúde. E na terra também fome é saúde. Você já ficou doente? Acho que todos já ficaram doentes, né? Por que será que a primeira coisa que acontece quando nós estamos doentes é perder o apetite? Então, não quero comer. Precisa comer porque senão você vai morrer. Mas perde-se o apetite. Então perder o apetite é sinal de que, alguma coisa não está bem na minha vida, eu preciso cuidar. E eu preciso cuidar me alimentando em primeiro lugar, mesmo sem vontade de comer. Alimentando mesmo sem vontade de comer. Eu acredito que todos vocês devem acordar de manhã, eu acredito piamente nisso. Vocês devem acordar de manhã com uma vontade de ler a Bíblia e orar, que é fantástica. Todos nós acordamos, meu Deus, aleluia, acordei, estou com a fome de ler a Bíblia, estou com a fome de orar. É verdade? Não é verdade. Nós oramos, nós lemos, nós buscamos, porque nós sabemos que nós precisamos. É algo que vai nos dar sustento, que vai sustentar a nossa vida. É algo que vai continuar nos fortalecendo a cada dia, para que nós possamos nos manter com saúde. Agora me diz uma coisa, será que dá para manter fome? Aceitando ser normal não tê-la, não ter a fome? Será que é normal nós termos uma vida distante e simplesmente falar é normal porque nós vivemos uma geração assim? Ou de repente nós podemos falar, eu quero mudar isso na minha vida, porque a coisa mais importante na minha vida é a presença de Deus. A presença de Deus é o que eu tenho de mais importante, porque a satisfação com as coisas deste mundo coloca Jesus fora da minha vida. Estar satisfeitos com a coisa deste mundo, com as coisas dessa terra, tira Jesus, e Jesus fica do lado de fora, batendo a porta o tempo todo. E você sabe disso. Esse texto não fala de um texto evangelístico, esse texto fala de um texto para a igreja, que colocou Jesus para fora, porque realmente ficou satisfeito com tantas coisas. Não podemos aceitar uma igreja
sem a presença de Cristo. Não podemos aceitar um culto cheio de preparação e de organização, mas sem busca da presença de Cristo, porque é essa presença que transforma tudo na nossa vida, é essa presença que nos faz realmente entender quem nós somos, é essa presença que nos tira de ser taxado como miserável, desgraçado, sem a graça, pobre e nu. E muitas vezes nós podemos nos encontrar como essa igreja, achando que está tudo certo, e na realidade o que nós precisamos é do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos de Jesus Cristo. Então quero dividir com vocês, dentro desse entendimento de que nós precisamos de manter a fome por Deus, e essa fome vai fazer-nos buscar, porque ter fome é realmente se humilhar diante do Senhor. Ter fome é declarar: sem o Senhor eu morro, sem a tua presença é morte para mim, sem a tua presença a vida não tem sentido. Eu prefiro os piores lugares da vida, se o Senhor for comigo, do que o melhor lugar dessa terra, se a tua presença não estiver comigo. Como Moisés, quando vai com o povo e Deus fala para ele: pode ir, mas eu não vou com você. Moisés fala: não, eu prefiro ficar parado, eu prefiro estar onde está. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir para lugar nenhum, porque mais importante do que as conquistas é a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Mais importante, preste atenção nisso, mais importante do que um casamento feliz é um casamento cheio de Deus, porque se Deus estiver na sua família, Ele promove a felicidade. E às vezes nós queremos a felicidade, mas Jesus é tudo, é essa presença que muda tudo. Às vezes nós lutamos e queremos tantas coisas, mas não queremos essa presença. Como ser uma igreja faminta pela presença de Deus? Como ser essa igreja faminta? Eu quero começar dizendo que a verdade é: fome gera fome. Fome gera fome, e essa fome tem que começar de mim. Eu sou chamado a gerar fome, e eu vou gerar fome como? Realmente, tendo e mostrando sede e fome de Deus. Quanto mais eu tenho fome de Deus, mais eu contagio pessoas a terem fome de Deus. Nós somos chamados a contagiar. E a grande questão não é o que eu sei, a grande questão não é o que eu faço, a grande questão é muito menos a questão do que eu tenho. A grande questão é o meu desejo pela presença de Deus, é o quanto eu desejo dessa presença de Deus na minha vida. Isso me faz lembrar, a Bíblia fala de uma mulher sunamita, e essa mulher via, de tempo em tempo, um homem, um santo homem de Deus, segundo ela, e ela viu nele a possibilidade de atrair a presença de Deus para dentro de casa. Ela era uma mulher rica, o texto bíblico fala que ela era uma mulher rica, e essa mulher vê no profeta Eliseu a possibilidade: opa, eu posso atrair a presença de Deus. Elias, profeta Elias, eu posso atrair a presença de Deus para minha casa. Eu não quero uma bênção, eu quero a presença. Ela tinha tudo que ela precisava, o que faltava a presença. E ela estrategicamente falou: opa, marido, vamos construir um cantinho no fundo da nossa casa, para que todas as vezes que ele vem aqui, ele se hospede na nossa casa e nós possamos ter a presença de Deus aqui. Sabe, gente, hoje você não precisa fazer um cantinho na sua casa para ter a presença de Deus. A presença está com você, todos os dias, em todo instante. E o que falta muitas vezes para nós é fome dessa presença, é decisão de que, independente, eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero tudo, mas o que eu quero acima de tudo isso, a presença. Eu prefiro andar a pé e ter a presença de Deus, que ter o melhor carro do mundo e não ter a presença de Deus. Eu prefiro pagar aluguel, morar de favor e ter a presença de Deus, que ter o melhor palácio e não ter a presença de Deus na minha vida.
E o que o adversário tenta na nossa vida é nos tirar esse anseio por essa presença. Fome gera fome. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes a gente quer que os filhos comam uma coisa e fica o tempo todo tentando ensinar. O filho come, come, come. Aí daqui a pouco o filho vai para a escola, vê os amiguinhos comendo e fala: pai, faz isso para mim. Eu falei: como assim? Eu estou a vida toda querendo fazer você comer. Não, mas eu vi os amiguinhos, agora eu quero comer. Eu acredito que a igreja precisa dos amiguinhos, cheio de fome, mostrando que Deus é delicioso, é maravilhoso, que as pessoas, olha, eu quero esse Deus, dessa forma que você está se alimentando, eu quero ter essa fome que você tem e eu não tenho. Começa de mim, de eu querer realmente essa fome para a minha vida. Mas talvez se a gente fizesse uma pergunta fora dessa palavra, naturalmente, se nós fizéssemos uma enquete aqui, o que você mais deseja? Sem ouvir isso nesse momento, eu desejo uma casa própria, eu desejo um casamento, eu desejo um carro, eu desejo um emprego melhor, eu desejo uma família maravilhosa. Dificilmente alguém de nós faria como o rei Davi, Salmo 27, 2. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Uma coisa, eu tenho um monte de coisa, mas eu só quero uma coisa. Existe um monte de coisa que me chama a atenção, mas uma coisa me importa: estar na tua presença todos os dias da minha vida. Será que alguém responderia isso? E o que Deus pede para nós é essa resposta: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Um rei insatisfeito com o palácio, porque sabia que a sua satisfação estava em Deus. A insatisfação da nossa geração é a falta de fome por Deus. A insatisfação da igreja é a falta da fome pelo Deus vivo. E muitas vezes nós não temos fome porque nós não nos alimentamos. Muitas vezes nós não temos fome porque nós não cuidamos, porque comer gera fome. Sabe outra coisa que eu quero dividir com vocês? Que gera fome, que nos faz um povo faminto pela presença de Deus, é estar no ambiente de comida, e não só estar no ambiente, abrir o cardápio. Deixa eu ver o que tem aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pela presença. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele morreu pela minha vida. Sou filho de Deus, a minha identidade é de filho de Deus. Sou sarado e sou curado. Quando nós começamos a folhear o cardápio, nós encontramos o alimento e o desejamos. E queremos o alimento. Quem já foi num restaurante, e às vezes você está até meio, puxa, eu já saí com a Rosângela, nossa, hoje eu estou meio sem fome, mas vamos lá, porque a gente quer estar junto, tem a questão da comunhão, poxa, vamos estar junto, tal. Na hora que a gente chega no ambiente, uau, cheirinho de churrasco, uau, e parece que acendeu a fome agora. Você está me entendendo? Parece que acendeu a fome. Aí você olha o cardápio, vê aquelas coisas lindas, fala, meu Deus, eu quero comer, eu quero me alimentar. Ei, é no ambiente de comida que nós começamos a ter cada vez mais fome. É nesse ambiente que você vê alguém completamente entregue na presença de Deus. Fala, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver isso, eu quero realmente degustar disso na minha vida. Mas o inimigo te tira do ambiente. Ele te tira do ambiente, e aí a gente fica muitas vezes no ambiente onde não tem fome,
aonde tem reclamação que a comida não é boa. Eu não sei se você já passou por isso. Você está comendo uma coisa e até se está gostando, alguém vai e fala, cara, não está legal, ô meu. Cara, não está mesmo. E aí começa a contagiar. Aí, cara, sabe que eu perdi foi o apetite, eu não quero mais. Quando você está fora do ambiente do verdadeiro alimento, você acaba sendo colocado num ambiente onde tem alimento estragado, e aí você não vai mais desejar o alimento do céu. Abrir o cardápio, estar no ambiente, realmente entender que é nesse ambiente que nós experimentamos a presença, e sabe como nós somos transformados? Pela presença. Isaías, ele teve muitas experiências com Deus, até o seu tio rei Urias, estou ruim de nome hoje, rei Urias falecer. Quando ele perde o rei, de repente ele se encontra no ambiente da presença. Nesse ambiente da presença, a presença chega nele, ele fala, miserável homem que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram a Deus, ai de mim. Mas essa presença vai e toca os seus lábios e o purifica, e ele sai dessa presença declarando, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe por que muitos não têm essa sede de envia-me a mim? Porque não está mais no ambiente da presença, não está mais provocando o ambiente da presença, logo não tem mais esse desejo dessa presença, e essa presença não nos transforma. Aí somos lançados às coisas dessa terra e saciar as coisas dessa terra. Eu preciso dessa presença que transforma. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês: a fome, ela vem quando eu entendo que no reino espiritual, comer vai gerar para mim muito mais fome. Quanto mais eu encho de Deus, mais eu quero esse Deus. Quanto mais eu me coloco na presença de Deus, mais eu quero comer, mais eu quero me alimentar, mais eu quero me encher desse Deus. Sabe, gente, eu tenho visto algumas pessoas aqui vivenciaram umas experiências tão maravilhosas, e sabe por que estão vivenciando? Estão se colocando no lugar da presença, estão se colocando em posição de, opa, tem presença, eu estou no lugar da presença. Opa, tem possibilidade, eu quero, porque eu tenho fome, eu não estou satisfeito. E quanto mais eu como dessa presença, mais eu me torno insatisfeito. Quanto mais eu como da presença de Deus, mais eu vejo que Ele tem muito mais a me dar, a me entregar. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu percebo que eu preciso de Deus, e eu me torno mais faminto por esse Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu quero buscar. Quanto mais eu me entrego realmente na adoração, mas eu quero adorar. Mas o adversário não fica satisfeito com isso, ele quer nos tirar dessa presença, ele quer nos tirar da presença daquilo que é bom. Eu tive uma experiência agora, esse final dessa viagem, eu encontrei com uma pessoa, um amigo meu, e ele é tão importante para a minha vida, mas pela ausência de provocar estar junto, eu tinha esquecido que ele era importante para a minha vida. Quando nós nos ausentamos daquilo que é importante, aquilo parece que já não se torna mais importante para nós, porque nós distanciamos. E eu falei, Rosângela, eu tinha esquecido como é bom estar na presença dessas pessoas maravilhosas. E às vezes o que tem acontecido na questão do nosso relacionamento com Deus é nós esquecemos, pela falta de estimular a presença, nós esquecemos o quanto Deus é bom, quanto a presença dEle é bom, quanto realmente o lugar da presença dEle é realmente transformador da nossa vida, na nossa vida. E quanto mais eu me alimento dessa presença, mais eu percebo que eu quero me alimentar.
E o interessante é que um dia, meus irmãos, nós estaremos na eternidade com essa presença. E sabe o que você vai descobrir na eternidade? Que essa presença vai te dar fome todos os dias. Essa presença, ela é inesgotável, ela vai ter sempre mais para te oferecer. Ela não tem uma eternidade, ela tem de eternidade em eternidade. Deus é Deus na nossa vida, de eternidade em eternidade nós vamos nos alimentar dessa presença de Deus. Você tem tido fome dessa presença? Sabe, irmãos, eu estou caminhando para concluir essa palavra. Nós só vamos ter fome daquilo que nós experimentamos. Eu posso passar um cardápio para vocês de coisas deliciosas. Ontem eu estava com um amigo nosso lá, e ele falando e a boca dele enchendo d'água de uma sobremesa. E eu falo para ele, cara, não sei, eu nunca experimentei isso. Então, se eu falasse para você, vamos experimentar, eu vou fazer um banquete, vou chamar você para comer carne de canguru. Você ia falar, cara, talvez eu nem vá, porque eu não experimentei. Se eu chamar você para comer um mugunzá, vamos comer um mugunzá que eu vou fazer lá em casa. Cara, eu nem sei o que é isso. Eu vou fazer um baião de 2, talvez você já comece a conhecer, alguns já começam a falar, opa, eu já experimentei isso aí. Aí eu falo para você, escuta, vou assar uma picanha lá em casa, opa, eu já experimentei picanha, eu quero e eu vou estar lá. Aí eu começo a lançar cardápios que a gente tem experiência, fala, cara, eu não abro mão disso de jeito nenhum. Ei, Deus é isso na nossa vida, quanto mais nós experimentamos Ele, mais nós vamos querer Ele, quanto menos nós experimentamos, mais nós vamos rejeitar, porque nós não sabemos o que é essa experiência. Sabe, a Bíblia fala que, certa vez Eliseu, num período de escassez do povo de Deus, ele declara que mais um dia e todo aquele povo iria se fartar de comida. Aí um guarda falou, impossível isso acontecer. Eliseu olha para ele e fala, você vai ver, mas você não vai comer. No outro dia, a abundância chegou em Samaria. Todos comeram, e esse homem foi pisoteado e morreu por duvidar da presença de Deus na vida daquele lugar. Muitas pessoas, gente, e esse é um clamor que eu tenho feito a Deus. Muitas pessoas estão vivenciando na igreja com a experiência da presença do outro, olhando o que o outro está vendo e olhando Deus apenas pelos olhos dos outros. E esse Deus nos chama, ei, eu estou te chamando para banquetear comigo. Eu estou te chamando para estar junto comigo. Eu não quero que você viva a experiência do outro, eu quero que você tenha a sua experiência, o seu banquete. Eu quero que você se alimente. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, estarei com ele e ele comigo. E para concluir, Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele se encontra com seus discípulos, Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, ele diz assim, chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco, minha presença estará com vocês, todos os dias até a consumação do século. Temos uma promessa de Deus, que Ele estará presente. Mas eu quero que nós entendamos uma coisa, Ele só está presente, quando eu e você, como igreja, cumprimos o papel da ordem que Ele nos deu para nós. A presença de Deus é marcada
por aqueles que estão cumprindo a missão de Cristo. Ele dá uma ordem: vai, discipula, faz discípulo. E nessa ordem, você cumprindo isso, eu estarei com você todos os dias. E muitas vezes nós falamos: Deus está comigo todos os dias, Deus está comigo. Se eu verdadeiramente cumpro a vontade dEle, se eu santifico Ele, fazendo realmente a tua vontade, cumprindo o ministério. Jesus Cristo está com a igreja. Sabe quando? Quando a igreja está focada na missão: fazer discípulo, batizar, evangelizar. Aí Jesus Cristo está na igreja. Quando a igreja está satisfeita com o número de pessoas que frequentam, satisfeita porque não falta nada, satisfeita porque temos ar-condicionado, satisfeito porque temos uma banda maravilhosa, satisfeito porque temos pessoas que trabalham, satisfeito por uma série de coisas, mas não está com fome da presença de Cristo. Ele fica para fora, fala: eu estou aqui fora, gente, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Igreja de Jesus, eu amo demais a Deus. Quando eu falo demais, Ele é prioridade na minha vida em tudo. E por amar a Deus, eu amo a igreja. Porque quem ama a Deus, ama o que Deus ama. E odeia o que Deus odeia. Por amar a Deus, eu amo o que Ele ama, e o que Deus ama na terra é a igreja do Senhor. Achincalhada, desprezada por muitas pessoas, mas que é o amor de Cristo pela igreja, porque Ele deu a vida pela igreja. E eu amo demais a Deus e a igreja. Então eu não aceito, nós não vamos aceitar em hipótese alguma imaginar que a nossa estrutura, organização e satisfação com tantas coisas aqui supere a nossa busca e fome pela presença de Deus. O que eu quero é presença de Deus. Com 1, com 2, com 10, o que importa, presença de Deus, pessoas sedentas, que vêm junto para nós estarmos buscando, adorando e exaltando esse Deus todo-poderoso e voltando à missão da igreja, cumprir a missão da igreja do Senhor. Por isso que nós estamos tanto falando sobre isso, precisamos resgatar a missão da igreja, porque fora da missão, Jesus Cristo está fora. Jesus Cristo não tem nenhum compromisso com a minha programação da igreja. Com o que eu programo? Jesus Cristo tem sim compromisso com a missão de formar discípulos apaixonados por Cristo, que se santificam e se separam de tudo que Deus odeia. E a igreja, ela ama o que Deus ama e tem que odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, a igreja tem que odiar o pecado. Ah, pastor, mas eu sou pecador, mas eu odeio o pecado, porque é ele que me afasta do Senhor. Nós temos que a cada dia mais amar o que Deus ama. O profeta Amós, ele fala aqui em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, o teu Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não uma fome de pão, nem sede de água, mas uma fome por ouvir a palavra de Deus. Uma fome por ouvir a voz de Deus, uma fome por ter um encontro com Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. E essa fome vem quando nós voltamos à essência da igreja. E a essência da igreja é uma família para Deus, comunhão. Um corpo para Cristo, uma igreja em missão. Uma morada para o Espírito. Uma igreja que busca a presença de Deus, a presença do Deus vivo. Deus está nos chamando, igreja, nos convocando a voltar à essência da igreja. Eu quero, junto com você, orar para que Deus gere fome nas nossas vidas. Será que você pode se colocar de pé neste momento? Para nós estarmos orando. Eu quero chamar os nossos servos, por favor, pode vir aqui à frente, para nós estarmos caminhando para a ministração da ceia do Senhor.
Vamos orar para que Deus coloque fome pela tua presença. Feche seus olhos por um instante. Você tem tido fome pela presença de Deus? Talvez você entre aqui neste lugar e talvez você pode até entender. Eu não tenho estado num ambiente de fome, eu não tenho se alimentado das coisas de Deus, mas Deus nos traz aqui para lembrar. Eu repreendo aqueles que eu amo. Eu te chamo para ser aquilo que eu te chamei para ser. Viver a essência da adoração. Salmo 42, como a serva anseia pelas correntes das águas, assim suspira, Senhor, a minha alma pela presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e estarei na sua presença. Deus, estamos aqui, Senhor. Somos a tua igreja. Pai, eu tenho sede da tua presença, Pai. Fome do pão vivo que desceu do céu. Pai, não queremos viver das migalhas que caem das mesas. Não queremos viver dos arrepios. Não queremos viver apenas de um domingo. Nós queremos fome da tua presença, Pai. Desperta em mim fome pela tua presença, Senhor. Fome pela tua presença, Pai. Fome, Senhor, pela tua presença. Queremos fome, Senhor. Não aceitamos, ó Deus, uma vida sem a tua presença, Pai. Se o Senhor não for conosco, Senhor. Se o Senhor não for comigo, nada tem sentido, Pai. Pai, eu quero apresentar esse ministério em tuas mãos. Quero apresentar esse ministério em tuas mãos, Pai. Quando não temos fome da tua presença, nos saciamos das coisas dessa terra, Pai. E somos repreendidos pelo Senhor, porque as coisas dessa terra não geram saciedade, as coisas dessa terra geram ansiedade. Pai, andamos ansiosos, porque estamos olhando para as coisas dessa terra, Senhor. Mas nesta noite nós queremos, Pai, nós queremos sair desse lugar, Pai, e queremos a tua presença, Senhor. Pai, eu tenho fome da tua presença, Senhor. Começa em mim, Pai. Começa em mim, Senhor Deus. Pai, é essa presença que nos transforma. Pai, se tem alguém aqui nesta noite, Senhor, que tem estado distante do Senhor, traz de volta a tua presença, Pai. A tua presença, Senhor. Nos move com a tua presença neste lugar, Pai. Clamamos pela tua presença, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela tua presença, Jesus. Pela tua presença, Senhor.